Por que o Corinthians terminou a janela de transferências sem contratações? Logo, o Timão, que passou os últimos dias atrás de goleiro e centroavante, foram vários alvos. Para o gol, o Corinthians conversou com Bertinato da Lusa, Lucas Arcanjo do Vitória, João Paulo do Bahia, entre outros. Em relação ao centroavante, várias tratativas com Arthur Cabral do Botafogo e também com o René da Portuguesa. No fim das contas, nem um goleiro reserva, nem um centroavante reserva foram contratados. Dá para dizer que essa decisão partiu de uma questão financeira, da preocupação com as contas do clube. Ouvi o seguinte de um dirigente importante do departamento de futebol, abre aspas, uma direção interna administrativa decidiu que o Corinthians não faria mais contratações nessa janela por questão de respeito à reestruturação financeira e ao orçamento do clube. Existiram movimentos para tentar contratações, mas a decisão administrativa de não contratar mais ninguém pesou, foi o que disse essa fonte corintiana. Vale a lembrança de que o clube deve hoje cerca de 2 bilhões de reais. E tem uma série de pendências com clubes que podem resultar em transfer ban, como, por exemplo, a cobrança de 7 milhões e 200 mil reais do Shakhtar pelo empréstimo do Maicon de 2022. Nas últimas horas, o Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte e vai ter 45 dias para fazer esse pagamento, sob o risco de, mais uma vez, estar proibido de contratar atletas. Isso sem falar na dívida com Tadieres pelo Rodrigo Garro e uma série de outras pendências. Importante registrar também que René e Arthur Cabral não foram contratados porque o Corinthians não conseguiu se livrar do Pedro Raul. Existiram uma série de possibilidades, Remo, Vitória, entre outros. Pedro Raul não quis sair do Corinthians dessa maneira para não ter mais um centroavante. O Corinthians desistiu de fechar com o Arthur Cabral e com o René. Hora de falar sobre a chance de debandada no Zenit, um dos clubes mais ricos do mundo, cogita negociar atletas brasileiros na metade do ano. Nino, Wendel e Luiz Henrique são 3 possibilidades. Nino tem conversas há bastante tempo com o Palmeiras, o zagueiro que era do Fluminense chegou a dizer sim para o Palmeiras, e só não se mudou pro Parque Antártica porque o Zenit na última hora vetou. Existe uma combinação para que ele seja vendido ao Verdão na metade do ano, numa operação entre 12 e 15 milhões de euros, um baita lucro para o Zenit, que havia o comprado do Fluminense por algo na casa dos 4 milhões de euros. Em relação ao Wendel, só não se mudou para o Botafogo na temporada passada por 20 milhões de euros, porque na última hora o Botafogo não conseguiu cumprir com o acordo financeiro combinado entre os clubes. O Zenit desfez o negócio e o Wendel segue em busca de oportunidades no futebol nacional. A pedida do Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros, e aí vale a lembrança de que além do Palmeiras, há outros interessados na Itália. Pelo menos 2 times italianos já recorreram ao staff do jogador para demonstrar a intenção. Sobre Luiz Henrique, esse é o mais difícil das contratações no Zenit. Jogador comprado do Botafogo por um caminhão de dinheiro, hoje não sairia por menos de 35 milhões de euros. Luiz Henrique, convocado para a seleção brasileira, tem boa performance, especialmente sob o comando de Carlo Ancelotti. Difícil imaginar que por tais cifras possa pintar no futebol nacional. E se o Zenit topa negociar todos esses jogadores apenas em condições extremamente benéficas para ele, é porque o Zenit está de olho na contratação de mais brasileiros por aqui. Jogadores jovens, ainda sem explodirem, seriam contratados para que se valorizassem por lá, garantindo ainda mais grana para o time russo. E você, gosta do Nino, do Wendel, do Luiz Henrique? Caberiam no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o Corinthians perdeu a disputa com o Vitória pelo atacante René da Portuguesa por conta de uma mixaria. Quero trazer esses números de forma exclusiva. Fui o primeiro a contar na tarde dessa sexta-feira que a Portuguesa fechou o empréstimo do seu artilheiro com o Vitória até o fim da temporada. Esse empréstimo vai render para a Portuguesa 700 mil reais. Depois de fazer essa publicação, eu recebi de uma das pessoas envolvidas nas tratativas que o Corinthians chegou a oferecer 600 mil reais. René fez todo o esforço do mundo para se mudar para o Timão e não para o Vitória. O português então procurou o Corinthians e pediu para que o clube rival de São Paulo igualasse a proposta do Vitória. E a resposta que veio do Corinthians é de que a última oferta era de 600 mil. No fim das contas, o René foi emprestado para o Vitória por conta desses 700 mil reais. Há uma opção de compra com valores interessantes na visão da Portuguesa. René, que antes de se mudar para o Vitória, acabou estendendo seu contrato. O vínculo atual terminaria em setembro desse ano e foi prorrogado até dezembro de 2027. Atacante de só 22 anos de idade, que havia sido contratado de graça no início dessa temporada, fez 11 partidas pela Lusa com 7 gols, sendo 3 no Campeonato Paulista e 4 na Copa do Brasil, que fazem dele, inclusive,
artilheiro da competição. Portuguesa que já havia perdido outro titular para o Vitória. Zé Vitor havia sido negociado 2 semanas atrás com o Leão Baiano. Quero contar que o Corinthians tem mais uma notícia ruim para essa sexta-feira. A Corte Arbitral do Esporte condenou o clube ao pagamento de 7.200.000 ao Shakhtar pelo empréstimo de Maicon em 2022. A dívida era de 1 milhão de euros, ou mais ou menos 6 milhões de reais, mas houve um acréscimo de mais 200 mil euros por conta de multas, correções e juros de todos esses anos sem o pagamento. O Corinthians tem 45 dias para fazer o depósito na conta do Shakhtar, ou vai sofrer mais um transfer ban. Timão que tem sofrido e tido bastante dificuldade por conta de pendências do passado. Recentemente chegou a sofrer um transfer ban, conseguiu acerto depois de colocar mais de 40 milhões de reais nas contas de Matias Rojas. Corinthians que tem tratativas avançadas com o Tadieres para o pagamento de uma dívida superior a 30 milhões de reais por causa da compra de Rodrigo Garro. Para fechar o noticiário do Timão, Pedro Raul acabou ficando no clube. Apesar de propostas de Vitória e Remo, ele não quis se mudar para nenhum desses clubes. Já Arthur Cabral, que foi alvo do Corinthians ao longo de toda a semana, também não foi contratado. O salário de 1.400.000 por mês foi o impeditivo para que o negócio acontecesse. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. O Corinthians termina a janela de transferências sem René, sem reforços, né? Janela fechou sem René. Por quê? Vamos lá. O Corinthians negociou com a Portuguesa nos últimos dias. Ontem eu trouxe com exclusividade a proposta que o Corinthians fez à Portuguesa pelo René. Todo mundo, alguns até copiaram, não deram crédito, outros deram crédito. Enfim, qual foi a proposta? O Corinthians ofereceu à Portuguesa nada em dinheiro e ofereceu rachar o lucro, não o lucro, né? Rachar a venda futura do René. Tanto por empréstimo como por uma negociação definitiva, Corinthians e Portuguesa conversaram da seguinte forma: 40% ficaria para o Corinthians, 40% para a Portuguesa, numa futura venda. A Portuguesa achou interessante, cogitou aceitar a proposta do Corinthians. Não falei isso para vocês, mas cogitou. Agora que já terminou o caso, cogitou. A questão a Portuguesa é um time que é um clube hoje que está mais quebrado do que, né? Enfim, lógico que, né, o Corinthians também está quebrado, enfim. A Portuguesa priorizou 700 mil reais. Isso, 700 mil reais separaram o Corinthians do René. Por quê? Porque o Vitória da Bahia fez uma proposta de 700 mil reais por um empréstimo do René até o final dessa temporada. E o Corinthians não ofereceu nada. E o Corinthians não quis também cobrir a proposta do Vitória. Digo mais, tá? Digo mais, gente, deixa o like aí, vamos bater uns 2.000 simultâneos, porque o Fábio falou que a gente tá com 1.500 aí, mas só 400 likes. Bora dedo no like aí, me ajuda aí, por favor. O Corinthians não ia precisar nem cobrir, por quê? Porque o René, se ele realmente estiver fechando com o Vitória, ele tá indo, não indo triste, né? Porque vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, certamente já evoluiu, mas ele queria o Corinthians, né? Ele queria jogar no Corinthians, pediu para a Portuguesa, queria muito, fez de tudo. Conversou para a Portuguesa aceitar essa proposta aí, sem o Corinthians colocar grana, pagando, né? Ficando cada um com 40% da venda. Ele pediu tudo isso para a Portuguesa avaliou bem, talvez até aceitaria se o Vitória não tivesse feito a proposta dos 700 mil. E até o Corinthians, né, chegou a fechar com o René um acordo verbal, né, de salário. O René ganharia no Corinthians 90 mil reais. Isso mesmo, tá? 90 mil reais. É o que ganha o Cleverson Busato pescando peixes, é o que ganha o Felipe Guedes vendendo peças de carro, entendeu? 90 mil reais. Esse seria, né, o salário do René no Corinthians, tá? E ele queria jogar no Corinthians, né? Enfim, estava feliz pelo salário, mas muito, muito mais por vestir a camisa do Corinthians, tá? Só que acontece, o Corinthians não tem grana, o Corinthians não tem... o Corinthians está numa dificuldade tremenda, não quis pagar os 700 mil, não precisava nem cobrir, repito, só pagar, se pagasse o mesmo valor ia dar Corinthians, porque o René queria o Corinthians, mas não rolou, tá? Não rolou. O Vitória, né, enfim, pelo jeito venceu o Corinthians nessa, tá? E o Corinthians não tem aí, é triste a gente dizer isso, mas o Corinthians não tem 700 mil reais para dar hoje numa negociação. O Corinthians está numa situação
complicadíssima financeira, né? Tem transfer ban pela frente que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas enfim, o presidente está economizando cada centavo, né? Enfim, o Corinthians realmente vive aí uma situação difícil, né, financeira, e eu nunca imaginei, né, que o Corinthians ia deixar de contratar um jogador por causa de 700 mil reais, que é um empréstimo aí que a Portuguesa optou em aceitar, né, pelo Vitória, para que ele jogasse pro Vitória. E não aceitou a proposta do Corinthians de fazer o racha, né, 50-50, né, e não rolou esse meio a meio aí, por isso que, né, o René não vai jogar no Corinthians. Jogador interessante, mas também é uma aposta, tá? É uma aposta, né? Tem outros jogadores da Portuguesa que até foram melhores do que o René no Campeonato Paulista, foi o caso do Maceió, o João Vitor, que eu gostei muito desse lateral contra o Corinthians. Aliás, ele terminou na seleção do Campeonato Paulista, o lateral direito João Vitor. Eu não sei porque que ninguém contratou ainda, é muito bom lateral. Acho que seria a gente não tá, talvez não esteja precisando, né? O Milan está dando conta do recado, não sei. A gente não deu. O Milan é o jogador sem sal, né? A gente não sabe nem criticar nem elogiar. Mas enfim, é um atleta que seria interessante, tá? Então, para você que está chegando na audiência rotativa do canal Café do Setorista, por conta dos 700 mil, o Corinthians, tá? Não contratou o René. Aqui, o Ângelo, que vergonha, Corinthians e Portuguesa mendigando 700 mil. A Portuguesa tem até razão, mas o Corinthians passou vergonha. Cara, é difícil, né? É difícil a situação do Corinthians. E aí a gente vê o executivo do Corinthians jogando para a torcida e falando em renovação do Memphis, sabe? Desculpa, querem me criticar porque querem achar que eu estou pegando no pé. É que eu quero o bem do Corinthians e eu não aceito encantador de serpentes. Eu não aceito. Entendeu? Se a gente não tá dando 1 milhão para trazer o Alisson, se a gente não tá pagando 700 mil para trazer o René, tá? Por que nós vamos renovar com o Memphis ganhando 6 milhões por mês? Ou 4 milhões por mês sem as regalias? Em relação ao Arthur Cabral, também não veio. Eu sempre falei para vocês que não viria, né? Quando o Marcelo Paz começou a forçar a barra junto com o Pitombeira, que é o agente do Arthur Cabral, tá? Eu avisei vocês que não viria. Uma fonte importante do Corinthians me disse, não vem. Eu falei, pô, mas o Marcelo Paes não para de dar entrevista e falar do cara, entendeu? Toda a informação que sai, o Marcelo Paes fala, não, é um cara que eu quero, estamos tentando. E a fonte me disse, não vem. Eu falei, mas ele tá falando, e a frase que eu vi vai passar vergonha de novo. Porque passou vergonha, o senhor Marcelo Paes passou vergonha no caso do Júnior Santos, passou vergonha no caso do Alisson, passou vergonha no caso do Kaique do Bahia, passou vergonha no caso do Rony, passou vergonha no caso do André, né? Enfim, mas tudo bem que do André o Stabile também queria, mas no restante era só o Marcelo Paes que queria e o Stabile não. E aí, meu amigo, no caso do Arthur Cabral, mais uma que o Marcelo Paes passa vergonha e fica iludindo o torcedor corintiano, e eu não, porque eu não queria Arthur Cabral por 1,5 milhão no Corinthians, e nem por 1,1 milhão, tá? E nem por 1,1 milhão. Então é uma situação complicada do Corinthians. Eu avisei vocês desde o início que Arthur Cabral não viria, mas aí um dia sai, Arthur Cabral avança, Arthur Cabral é prioridade, Arthur Cabral vai trocar com o Pedro Raul, tá trocando, tá saindo, Arthur Cabral esquenta, e eu falando, gente, eu tô sozinho nessa aí, entendeu? Eu até falei para minhas fontes, falei, pô, eu fico falando que o Arthur Cabral não vem, e toda hora uma informação me assusta, que tá chegando, que não sei o quê, que vai trocar com o Pedro Raul. Pô, meu irmão, aí do Pedro Raul não tinha como trocar, porque o Pedro Raul vale 720 mil por mês, o outro vale 1,5 milhão. Quem paga a diferença? Só volta no Memphis uma coisa, a renovação dele só vai acontecer. Eu já falei isso também, né, se tiver um patrocinador, né, que pague 4 milhões por mês, ou se o Memphis baixe o salário. Então a renovação do Memphis só vai acontecer se um patrocinador pagar 6 milhões por mês, tá? Aparecer um patrocinador que acredite que o Memphis vai fazer as ações de marketing. Eu sou o Memphis, agora eu vou falar e eu estou jogando por causa dessa marca. Eles estão me patrocinando, pagando o meu salário, por isso estou no Brasil. Se liga, seu otário. Entendeu? Só se ele quiser fazer umas ações assim, que eu não acredito, eu não vejo o Memphis. O Memphis tem preguiça de jogar. Você imagina de fazer ações de marketing. Você imagina na cabeça do Memphis, que é uma cabeça, enfim, que é mais evoluída. Ele vai pensar o seguinte, eu tenho que jogar no Corinthians,
E em vez de eu receber pelo futebol que eu jogo, eu ainda tenho que fazer as campanhas publicitárias para eu receber. Ele não vai querer. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.